Olá, tudo bem? Dando prosseguimento à nossa série de vídeos sobre a utilização dos formulários Google dentro desse contexto escolar de aplicação de testes, de prova, de trabalho, etc., eu quero trazer aqui para você mais uma maneira de você organizar e utilizar os formulários Google utilizando os chamados desvios condicionais. Em vídeo anterior eu já falei sobre o desvio condicional e te mostrei uma maneira de pensar no desvio condicional. Eu aqui agora vou te mostrar uma outra maneira de se pensar no desvio condicional. E embora a parte do desvio condicional gere um pouquinho mais de trabalho para criar o formulário, você ganha bastante no quesito reciclagem. Você consegue reaproveitar um formulário que você já fez para várias turmas ou até para dentro da mesma turma, um aluno que vai fazer uma segunda chamada, né? Você consegue reaproveitar o formulário, basicamente você faz aquilo uma vez e consegue reaproveitar, porque o desvio de condicional ele pode, no vídeo anterior eu já mostrei isso, eu vou mostrar mais uma vez nesse vídeo, ele pode gerar uma certa variabilidade no teste. Você consegue aplicar questões diferentes para alunos diferentes. Enquanto presencialmente, você imprimir provas diferentes e aplicar provas diferentes pode ser uma coisa um pouco difícil ou trabalhosa, ou às vezes até impossível. Esse tipo de recurso se torna talvez um pouco mais dentro da realidade das possibilidades, pelo menos para quem consegue aplicar um teste, prova ou trabalho online. E também, para modificar um pouco, sair um pouco do padrão, eu sou professor de matemática e eu mostrei até então os formulários dentro do contexto de uma prova do nono ano de matemática. Então a gente tinha questões lá de matemática. E aqui agora eu fiz uma modificação, eu estou fazendo com questões de história. Eu não sou professor de história. Aqui nesse formulário você está vendo nesse link onde eu encontrei essas questões, ok? Estou citando a fonte. É importante citar a fonte, mas eu não tenho certeza sobre o que está escrito aqui, ok? Eu copiei, eu acho que está certo. Eu copiei as questões e as opções e os gabaritos. Então, eu basicamente retirei de lá e coloquei 12 questões aqui. Esse formulário ele está similar ao que a gente já fez anteriormente. Aqui eu estou na perspectiva de quem está ditando o formulário, né? Posso aqui adicionar perguntas, sessões, textos. E essas são as perguntas. E aí acontece o seguinte: bom, as perguntas que eu coloquei estão aqui, do link que eu te mostrei. São 12 questões, 12 perguntas de múltipla escolha. E aqui, no meio do procedimento de eu fazer esses vídeos, parece que o Google modificou algumas coisas. Por exemplo, aqui em configurações, agora as configurações estão aqui em cima, tem as respostas, tem configurações, e agora eu tenho todas as opções dos formulários numa janela só. Então aqui eu coloquei em criar teste, que eu quero atribuir pontuação. Aqui o total de pontos está 12, porque eu coloquei 12 perguntas, cada uma valendo um ponto. Liberação de notas eu escolhi posteriormente, depois da revisão manual. E veja bem que todas essas opções a gente já discutiu aqui nessa lista, nessa série de vídeos sobre os formulários Google. Só estou te mostrando aqui agora, então, o que eu deixei como configurado similar aos vídeos anteriores. E também para te mostrar que teve uma leve modificação agora no meu procedimento de fazer esses vídeos, no meio desses vídeos sendo criados, teve essa modificação. Bom, eu coloquei que o participante vai poder ver as respostas corretas, mas eu desmarquei as perguntas erradas. Bom, na verdade eu vou marcar aqui. Então depois, quando a gente manda o feedback, ele pode ver as perguntas erradas e as corretas. Os valores de cada questão, e por padrão as questões vão valer 1 ponto. A gente tem aqui esse padrão de respostas, né? Configurar como essas respostas são coletadas. Coletar endereço de e-mail, eu preciso disso aqui para que o aluno possa receber o recibo, já foi discutido em vídeo anterior. Enviar aos participantes uma cópia. Quando a confirmação é solicitada, não. Eu gosto de colocar sempre assim, o aluno sempre recebe o recibo das respostas que deu. Permitir edição da resposta, não. Eu não coloco. E limitar a uma resposta, não, porque eu não vou exigir o login na conta Google. E para eu colocar isso aqui, teria que exigir um login aqui. Em apresentação, mostrar barra de progresso. Posso clicar aqui, vai aparecer uma barra de progresso conforme ele vai respondendo as questões. Embaralhar, eu não vou embaralhar agora. Na verdade, eu vou desmarcar isso aqui por enquanto. Eu não vou embaralhar as perguntas, não agora, pelo menos. Mensagem de confirmação. Recebemos as respostas da prova. Aguarde a liberação da nota. Vou deixar essa alternativa mesmo. Enfim, essas são as configurações. E aqui, configuração padrão das perguntas, eu vou deixar a pergunta como obrigatória por padrão. Não quero que o aluno ou a aluna possa deixar nenhuma dessas perguntas sem resposta. Não tenho nenhuma resposta ao formulário.
Deixa eu voltar aqui então para as perguntas e saindo completamente da minha zona de conforto. Aqui eu coloquei então teste de história, baixa idade média, não faço ideia dessas perguntas aqui, não conheço o conteúdo. Ele está aqui então. E, como visto em vídeo anterior, digite a sua senha para a realização da prova. Mantive isso aqui e mantive as opções do aluno clicar no nome dele, né? Aqui eu criei como uma lista suspensa desses alunos aqui. Como eu copiei do outro formulário, tem uma série de coisas aqui que eu não quero mais. Eu vou inclusive colocar aqui e vou desmarcar esse ir para a sessão com base na resposta, porque isso aqui foi copiado do outro formulário, né? Cancelei esse desvio condicional para essa pergunta. Então, basicamente é isso. E então, num vídeo anterior, eu discuti com você sobre a geração de senhas aleatórias, te mostrei como fazer isso na planilha do Google. E o que eu fiz aqui, então, eu coloquei aqui nesse documento do Word, você está vendo aqui, o nome dos alunos e as senhas que eu tinha atribuído lá no outro arquivo, né? Não, no outro vídeo. Né? São essas senhas aqui, inclusive aquele texto grandão contendo as senhas, ele foi colocado aqui. Né? Se você tiver com dúvida, veja o vídeo em que eu falo sobre a geração de senhas. Aliás, eu vou inclusive copiar essas senhas aqui, clicar em copiar, e agora aqui no formulário, vou dar um destaque aqui para o formulário, aqui na configuração de digite a sua senha, eu tenho aqui expressão regular correspondência, como eu já expliquei, e agora eu vou apagar essa senha que estava do outro formulário e vou colar essa que eu gerei agora. Aqui, então, estão aqui as minhas senhas. Né? E antes eu não tinha colocado um texto de erro personalizado, e dessa vez eu vou colocar. Eu vou colocar assim, a senha está incorreta. Ou seja, caso a pessoa não digite uma dessas senhas que está nessa lista, essa lista aqui do Word, deixa eu dar um destaque aqui para o Word para a gente ver. Então, essa senha aqui em vermelho embaixo, né, que eu gerei no vídeo anterior, as senhas aleatórias, se tiver dúvida, confira no outro vídeo. Se a pessoa não digitar uma dessas senhas, ela não consegue, então, prosseguir no formulário. E caso digite a senha errada, vai aparecer a mensagem e a senha está incorreta. Isso foi uma coisa que eu não tinha configurado no vídeo anterior. Eu acho que eu não lembrei quando eu falei sobre a configuração das senhas, mas agora eu lembrei. Então, eu coloquei o recado, a senha está incorreta, e essa, como você está vendo, dá um destaque aqui para o navegador, está marcada como uma pergunta obrigatória. Embaixo. E não vale nenhum ponto, porque é só a digitação das senhas. E então, depois, esse aluno ele precisa prosseguir a parte de escolher o próprio nome. Né? Nessa lista de nomes aqui, se você tiver alguma dúvida do porquê isso foi feito, você pode conferir nos vídeos anteriores. Eu posso, aliás, clicar aqui para visualizar como fica esse formulário, né? Da perspectiva de quem vai responder. Eu deixei até aqui a fonte, depois eu vou apagar essa fonte, mas eu posso colocar aqui um e-mail qualquer, @.com, posso colocar dessa maneira. Digite a senha. Se eu colocar uma senha aqui e tentar clicar num determinado aluno, determinado nome, apareceu aqui para mim, a senha está incorreta. Eu não posso passar com essa senha. Se eu tentar qualquer coisa, é difícil conseguir acertar sem querer uma senha. Já se eu clicar, escrever uma senha correta, tá aqui, ó, aí eu vou poder prosseguir. Sei lá, vamos supor que essa senha seja a senha do aluno 3, clique em próximo. E então, tá aqui o meu teste de história, com 12 questões, pelo menos no momento, não editei ele ainda. Só coloquei as questões para adiantar, ok? Então, basicamente é isso. E está aqui o recurso do Google, né, de salvar as respostas automaticamente, que também é uma coisa nova. Se você pegar vídeo de alguns anos anteriores, esse recurso não existia. Vou fechar essa aba aqui, porque eu não quero olhar para ela agora. Então, essa é a fonte. Agora eu vou tirar essa fonte aqui, até porque, se eu deixar desse jeito, a pessoa vai saber de onde eu tirei as perguntas, vai poder checar as respostas. Muito bem, então vale eu explicar aqui qual que é a minha intenção com esse vídeo. Né? Aqui eu mostrei para você a lista de alunos com as senhas, mas tem um monte de coisa aí nesse documento do Word que eu não falei ainda e, na verdade, é interessante eu começar te explicando o que eu quero. Bem, acontece o seguinte, uma outra maneira, então, que eu vou te mostrar, em que você pode organizar os seus testes. Como eu falei em vídeo anterior, eu estou fazendo com poucas
desvios condicionais, poucas avaliações padrão, para ficar aqui como exemplo. Se eu começar a colocar muitos desvios, vai ficar difícil para eu fazer um vídeo muito pequeno, vai ficar um vídeo muito grande, desnecessário. Então eu vou fazer com poucas questões, você pode pegar o que eu explicar aqui para você e generalizar, fazer isso se adaptar à sua realidade com mais ou com menos questões. Mas então, o que eu vou fazer é o seguinte. Bem, eu tenho um total de 12 questões, certo? Mas eu não quero fazer um teste de 12 questões. Eu quero fazer um teste para o aluno com 6 questões. Porém, com essas 12 questões, eu quero criar vários testes diferentes. Então, eu estou fazendo da seguinte maneira. Eu vou ter um bloco principal, que é aqui. Eu acho que eu posso até dar um zoom aqui, para ficar um pouco mais fácil de ver. Eu vou criar um bloco principal de questões. E eu vou, na verdade, criar 4 blocos principais. E eu vou fazer com que cada aluno seja direcionado para um bloco diferente. E então, se eu tenho uma turma, por exemplo, com 20 alunos, eu tenho 4 blocos principais, eu vou ter aí 4 alunos por bloco. Né? 4 alunos direcionados para o bloco 1, 4 alunos direcionados para o bloco 2, etc. Então, o que eu quero fazer? Eu quero não repetir ou repetir o mínimo possível essas questões. Eu quero, com 12 questões, criar testes, trabalhos ou provas, o que for, contendo 6 questões. E para criar testes contendo 6 questões, se eu só tenho 12, o meu artifício vai ser criar variabilidade com eles, certo? Então, eu estou fazendo o seguinte, o bloco 1, ele vai conter as questões 1, 2 e 3, dessas que eu já passei para o formulário, eu já copiei lá da minha fonte. O bloco 2 contém as questões 3, 4 e 5. Veja bem, eu peguei essa questão 3, que estava aqui, e joguei ela para cá, para o bloco 2, e adicionei a 4 e a 5. Dessa maneira, o bloco 1 e o bloco 2, eles contêm uma questão similar, que é a questão 3, e as outras duas são diferentes. Peguei essa questão 5, joguei aqui para cima, e aqui eu faço questão 5, 6 e volto na 1. Assim, o bloco 3 e o bloco 1, eles têm somente a questão 1 similar. E para esse bloco 4, eu peguei essas questões do meio, 2, 4 e 6. Coloquei as questões 2, 4 e 6 do bloco 4. Por quê? Porque visualmente eu vi que, fazendo dessa maneira, o bloco 4 só tem a questão 2 parecida com o bloco 1. O bloco 4 só tem a questão 4 parecida com o bloco 2. E a questão 6 do bloco 4 é igual à questão 6 do bloco 3. Infelizmente, o Word fica aparecendo esses recursos aqui de edição, mas essa é a ideia. Então, eu consegui garantir que esses blocos entre si só tenham no máximo uma questão igual à outra. E, enfim, blocos diferentes, 4 blocos, né, cada um contendo 3 questões, blocos diferentes têm no máximo uma questão similar entre eles. Então, a questão 1 está no bloco 1 e no 3, os outros não têm a questão 1. A questão 2 está no bloco 1 aqui e no bloco 4, certo? E não tem mais nenhuma em comum. A questão 3 tem no bloco 1 e no bloco 2, mas não tem no bloco 3 nem no 4. A questão 4 só tem no bloco 2 e no bloco 4, aqui. A questão 5 no bloco 2 e no bloco 3. E a questão 6 no bloco 3 e no bloco 4. Bem, você organiza da maneira que for, né? Essa é uma escolha sua. Visualmente eu bati o olho aqui e pensei assim, funcionou para o meu caso. Botei 6 questões. Você poderia criar cada bloco com 4 questões ou com 5 questões. Aqui eu estou criando com poucas questões para o vídeo não ficar tão grande. E então eu criei um bloco secundário. Né? Os blocos secundários, na verdade, aqui eu poderia até colocar um S, blocos principais e blocos secundários. Né? Eu criei só 3. Poderia ter criado blocos 5, 6, 7 e 8. Mas eu criei só 3 para mostrar para você que não é necessário que você tenha a mesma quantidade de blocos principais e secundários. Você organiza na sua cabeça da maneira que você quiser. Então, para o bloco 5, eu botei as questões 7, 8 e 9. Para o bloco 6, 9, 10 e 11. Para o bloco 7, 11, 12 e voltei no 7, que era no bloco 5. Poderia escrever bloco 8 aqui e, por exemplo, colocar a questão 8, a questão 10 e a questão 12. Poderia fazer isso, mas eu não quero porque eu quero deixar claro para você que você não precisa ter a mesma quantidade. Pode ter quantidades diferentes no bloco principal ou no bloco secundário. E você pode criar mais um bloco depois, um bloco
Você vai ter o bloco de nível 1, o bloco principal, o bloco de nível 2, o secundário, o bloco de nível 3. Como você achar interessante. Nesse meu caso, 3 questões para cada um dos blocos. E eu quero que os alunos eles façam um dos blocos principais e um dos blocos secundários. 3 mais 3, cada aluno responde a 6 questões. Dito isto, como vai ser a dinâmica de distribuição das questões? Bem, nós já vimos aqui em vídeo anterior essa parte de atribuição e, aliás, foi por isso que eu coloquei lá essas 4 questões e motivei o desvio condicional com essa questão do aluno clicar no nome dele ao invés de digitar o próprio nome. Enfim, eu vou fazer então a distribuição dos blocos principais, como eu mostrei no vídeo anterior, num dos vídeos anteriores, quando eu falei sobre desvio condicional. É basicamente isso. O aluno 1 vai fazer o bloco principal, bloco 1, o aluno 2 faz o bloco 2, o aluno 3 faz o bloco 3, o aluno 4 faz o bloco 4. Então eu volto no aluno 5 ao bloco 1. Então eu fico B1, B2, B3, B4, B1, B2, B3, B4. Dessa maneira, ao longo da turma inteira. E como eu tenho, nesse meu exemplo, 15 alunos, eu não parei no B4, parei no B3, certo? Então, dessa maneira, fazendo B1, B2, B3, B4, eu vou distribuir os alunos entre os 4 blocos principais. Sendo que essa ideia de distribuir os alunos entre provas diferentes já foi explicado anteriormente. No vídeo anterior eu tinha feito uma prova inteira, né? Então eu distribuí os alunos entre provas inteiras. Cada seção do formulário era uma prova inteira. Aqui então a gente vai ver que dá para quebrar isso, criar um pouco mais de aleatoriedade nesse processo, né? Utilizando desvio condicional. Então, os alunos eles são direcionados para cada uma dos blocos de questão de acordo com o próprio nome. O próprio nome direciona os alunos para um dos blocos principais, 1, 2, 3 ou 4. E aqui do lado até eu comecei a fazer fiz um diagrama para a gente entender o que acontece. Então, cada um dos alunos vai cair num desses blocos. Se você tiver uma turma com 20 alunos, por exemplo, você vai ter 5 alunos por bloco, né? A gente tem 4 blocos, 4 vezes 5, 20. Então, você vai ter 5 alunos para cada um desses blocos. Agora, além de ser direcionado pelo próprio nome, a gente vai utilizar, então, o fato de que cada aluno recebeu uma senha, né? Essa senha começa com letras diferentes, para redirecionar ele para um dos blocos secundários. Porque o que acontece? Se eu simplesmente redirecionar o bloco 1 para o bloco 5, ou eu poderia ter simplesmente feito um bloco só com as questões 1, 2, 3, 7, 8, 9, o problema vai ser o seguinte. Esse aluno ou aluna 1 faz o bloco 1, depois ele faria o bloco 5, correto? E então esse aluno 5 faria o bloco 1 e também o bloco 5. E dessa maneira, a prova dessas duas pessoas vai incluir esse aluno, o aluna 9 aqui e o 13. Essas pessoas vão ter provas exatamente iguais. E eu não quero fazer isso. Eu quero aproveitar o fato de que, além do nome, cada aluno tem uma senha diferente, e essa senha foi gerada de maneira aleatória, cada um começa com uma letra, fazendo o seguinte. Eu vou usar o desvio condicional de senha, que está escrito aqui como aleatório, entre aspas, porque no vídeo anterior eu te mostrei como gerar senhas aleatórias, ou você pode gerar da sua cabeça também. Eu vou fazer o seguinte. Se a primeira letra da senha do aluno ou da aluna for de A até I, ele vai ser direcionado para o bloco 5. Se for de J até R para o bloco 6, de S até Z para o bloco 7. Então, por exemplo, se eu pego esse aluno 1, como a primeira letra da senha dele é F, ele vai ser direcionado para o bloco 5. E aqui eu acho que eu posso diminuir um pouco o zoom para eu ver, exibir essas senhas aqui embaixo. Assim, tá legal. Agora, esse aluno 5, ou aluna 5, ele faz o bloco 1, mas a primeira letra da senha dele é X. E no caso da letra X, ele vai ser redirecionado para o bloco 7. Então aqui, depois de fazer o bloco 1, ele vai para o bloco 7. E aí, dessa maneira, essas provas já não são mais iguais. Nós temos um desvio condicional baseado no nome, que permite jogar um aluno para um dos blocos principais, 1, 2, 3 ou 4, e depois um desvio condicional baseado na primeira letra da senha, que me permite desviar os alunos para os blocos secundários 5, 6 e 7.
Poderiam ser 4, coloquei só 3 por questão de te mostrar que não precisa ser a mesma quantidade. Eu posso distribuir da maneira que eu achar conveniente. E agora sim é hora da gente ver esse diagrama aqui. Vou dar um zoom nele aqui pra gente. Um pouco melhor para ver. Acho que assim tá legal. Então, o que nós temos é basicamente essa estrutura que você está vendo nesse meu desenho. Temos 4 blocos principais, bloco 1, bloco 2, 3 e 4. E temos 3 blocos secundários, 5, 6 e 7. B5, B6 e B7. Então, um aluno que, por questão do próprio nome, foi direcionado para o bloco 1, ele pode ser direcionado para o bloco 5, se a primeira letra da senha for de A até I. Para o bloco 6, se a primeira letra da senha poderia ser a última. Eu estou usando a primeira, ok? O que você achar interessante. A primeira letra da senha for de J até R. E ele pode ser direcionado para o bloco 7, se a primeira letra da senha for de S até Z. Isso vale para o bloco 2, 3 e 4. É por isso que a gente tem essas flechas. As flechas azuis são sendo direcionado, né, de qualquer um dos blocos principais sendo direcionado para o bloco 5. Essas setas vermelhas sendo direcionadas para o bloco 6. Essas setas verdes sendo direcionadas para o bloco 7. E pode ver que cada um desses blocos recebe 4 dessas setas, né? Cada um dos blocos recebe 4 setas. Bloco 5 recebe 4 azuis, bloco 6, 4 vermelhas, bloco 7, 4 verdes. Então, a pessoa que recai no bloco 5 pode ter vindo de qualquer um desses blocos principais. E o interessante disso é o seguinte. Deixa eu fazer uma conta rápida com você aqui. Agora eu consigo. Os blocos principais, nós temos, nesse meu exemplo, 4 opções. B1, B2, B3 e B4. E nos blocos secundários, eu tenho aqui, então, 3 opções. Como, ao criar as senhas, a gente seguiu essa ideia de criar senhas aleatórias, o que acontece é que, principalmente numa turma grande, que a gente vai ver mais esse efeito, os alunos eles podem recair em qualquer um dos outros blocos. Basicamente, você consegue montar uma prova com um dos 4 blocos principais e mais um dos 3 blocos secundários. E o total de testes que acabam se formando são 4 opções, uma das 4 opções dos blocos principais, vezes 3 opções dos blocos secundários. Então, você tem um total de 12 testes. Por exemplo, você tem o B1, B5, é um teste geral possível, mas o B1, B6 também é uma possibilidade. Um aluno pode recair no B1, B6. Um aluno também pode recair no B1. Aqui não ficou legal, não, peraí. B1, B6, vou escrever isso aqui. Pronto. Pode recair também no B1, B7. Também pode ser B2, B7. Também pode ser B2, B6. Então, tem várias opções aí. Então, 4 possibilidades para o primeiro bloco, 3 possibilidades para o segundo, com 12 questões. Foram montadas, então, aqui, deixa eu apagar isso aqui, 12 testes. 12 testes, 6 questões, ok? Então, nós conseguimos, com essa possibilidade que o formulário Google nos permite, né, essa parte de desvio condicional, com 12 questões, montarmos 12 testes ou provas ou trabalhos diferentes.